Olá, irmãos. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Pergunta de Deus a Jó, capítulo 40, versículo 8. A justificação é uma doutrina bíblica importante que se estabelece como base para o sucesso de todo o plano de Deus, para a redenção de sua criação. Um assunto que nos séculos passados, nos últimos 2 séculos e até décadas recentes, era ainda tema de algumas vezes pregações e muitas das vezes temas de estudos aprofundados em escolas bíblicas dominicais. Pois bem, é um assunto aprofundadamente abordado por Paulo em suas epístolas, na maior dela a Epístola aos Romanos, aonde diz assim, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 1 ao 4. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Para que sejas justificado. Paulo está aqui lançando mão de um Salmo 51, versículo 4, que traz algumas questões que vão envolver, certamente, penso eu, a questão da fidelidade das Escrituras como palavra de Deus, sob domínio dos hebreus, do povo chamado judeu. Porque o que Paulo retrata aqui faz uma argumentação que está alterada, na qual ela se espelha, né? O Novo Testamento faz citações espelhando-se em profecias, em ditos do Antigo Testamento. Então, o que é reproduzido no Novo Testamento tem que ser a representação perfeita do que está no Antigo Testamento. E aqui não acontece isso. Mas eu quero estar falando com os amigos a respeito da justificação. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação nos ensina que vem de Deus tudo e todo o processo para que o homem seja redimido de seu estado de morte espiritual, da sua queda ocorrida lá em Adão, e que, para tanto, é Deus quem produz, é Deus quem proporciona, é Deus quem traz em nós, coloca em nós tudo aquilo que precisaremos apresentar, ter ou fazer para readquirirmos o lugar de criaturas de Deus, a sua imagem e semelhança, e como versa no Novo Testamento, herdeiros de Deus em Jesus ou em Yeshua,
co-herdeiros de Deus em Yeshua. Pois bem, em Romanos, Paulo trata dessa questão, como eu disse, mostrando que não pelas obras da lei, aqui em Romanos 3, Paulo já está entrando na questão da justificação, mostrando que Deus foi a Abraão e falando com Abraão antes que houvesse qualquer pacto, antes que Abraão tivesse praticado qualquer ação que pudesse despertar alegria no coração de Deus, o interesse de Deus por ele. E então Deus faz uma promessa a Abraão, selando com ele uma aliança, a aliança da palavra, que tem como seu sinal a circuncisão. E Paulo vai mostrar que isto aconteceu antes da circuncisão, que vai se tornar um dos aspectos basilares de toda a lei judaica, toda a lei cerimonial, toda a lei ritual judaica, né? O sábado, a circuncisão são ali colunas importantes, né? E Paulo argumenta com a igreja de Roma e os judeus que estão ali, que a graça, a promessa, a herança que nos é garantida por promessa, não nos advém por obras da lei, mas pela graça. E usando a pessoa de Abraão, ele vai mostrar que quando Deus elege Abraão como um escolhido seu, como o pai da fé, do povo de Deus, ele o faz quando Abraão não era circuncidado. Então nós vamos estar vendo através das Escrituras Sagradas que essa é uma doutrina incontestável, que qualquer prática religiosa que tente subverter esse ensinamento não pode ser classificada como outra coisa a não ser como heresia. E aqui a gente, claro, não tem como ficar apelando para a ética. Práticas religiosas como o Adventismo do sétimo dia, por exemplo, que afirma contundentemente que aquele que não guarda o sábado não é salvo. Ou seja, a salvação está após e dependente da prática infalível da guarda do sábado. Portanto, não se enquadra nessa crença a doutrina da justificação. Não é Deus quem justifica. Não é Deus quem nos dá a fé que Ele espera receber de nós como resposta ao seu apelo. O fator principal está no homem e não em Deus. E não só essa prática religiosa, como outras. Então, como nós lemos aqui, ele diz no verso 4, que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras, quando fores julgado, e venças assim no julgamento. Lá em Gênesis, no capítulo 15, nós vamos estar lendo, é a base em que Paulo usa, nós já antecipamos, é a base em que Paulo usa para mostrar que o plano de Deus não tem
dependência em ponto algum, em momento algum, em qualquer coisa que o homem faça, ou que o homem possua. Gênesis capítulo 15, do verso 6, eu vou estar lendo do verso 6 ao 8. No verso 6 diz assim: e creu ele, Abraão, no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Né? Aí Deus pede a Abraão que Abraão separe os animais para um ritual de pacto, de aliança. No verso 17, diz assim, nesse mesmo capítulo de Gênesis 15: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno e fumaça, e uma tocha de fogo que passou pelas partes dos animais partidos, né? Dos animais cortados. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto, uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigarzeu, e o Jebuseu. Esse Refaíns aqui, essa tribo de homens gigantes, homens grandes, homens muito grandes. Porque em Deus não importa tamanho, né? Mas é só uma observação. Então aqui está a passagem em que o apóstolo Paulo se baseia para começar a entrar no assunto que vai terminar lá na questão, terminar não, vai passar pela questão da eleição, da predestinação, que está tudo ligado a esse processo, como eu disse, de justificação de Deus. Que é Deus quem justifica, que é Deus quem escolhe, que é Deus quem faz toda a obra, ou seja, tudo está em Deus, tudo está nele. No capítulo 4, do verso 13 de Romanos, ele diz: porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pela justiça da fé. Né? Olha que coisa interessante. Nós vamos estar vendo que em algumas passagens, ou em pelo menos uma das passagens do Novo Testamento, que a fé, como eu disse há pouco, que Deus espera encontrar naquele que ele escolhe, levando até ele a mensagem de salvação, o apelo de arrependimento, é ele quem dá. Então não é uma questão de que o justificado tem que, como ensinam muitos hoje em dia, tem que ter fé. Ele tem que usar a sua fé como se a fé fosse algo que nós podemos construir ou subtrair de uma força interna, de um exercício espiritual de nós mesmos. Negativo. É Deus que precisa nos dar a fé para que, em chegando em nossos ouvidos o apelo do arrependimento, nós possamos crer e assim receber a justiça da fé.
Observe que ele fala, o apóstolo fala, no verso 13, que ele diz, porque a promessa que havia de que ele havia, Abraão, ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei, a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça que vem da fé. O que ele quer dizer com isso? Aquele que é justificado por Deus, em quem Deus vai capacitar, vai munir de tudo aquilo que precisamos ter e até ser, nos tornar para sermos herdeiros de Deus, para encontrarmos a justificação. Esse é um pensamento amplamente anunciado, exercitado, ensinado no Novo Testamento. E hoje é muito difícil termos conhecimento de que algum livro didático de exercício cultico nas denominações, chamadas igrejas, abordem assuntos como esse. E como a comunidade religiosa, chamada de as religiões da Bíblia, em particular os ditos evangélicos, cada vez mais se afastam, cada vez mais se distanciam das verdades elementares que nos alicerçam com uma fé sólida, com uma vida firmada em Deus, na pessoa do Deus do Calvário. Nós temos visto que coisas horríveis estão acontecendo. Temos encontrado pessoas que se dizem crentes, evangélicas, cristãs, aí os adjetivos são abundantes. Mas se ouvirmos essas pessoas conversando, ou se conversando com elas estivermos, logo percebemos que essas pessoas não passam de religiosos frívolos, sem qualquer substância, sem qualquer base, sem qualquer firmeza, robustez espiritual, que só pode ser exercitada por aquele que está agarrado no Mashiach, por aquele que está com todo o seu coração alicerçado no Mashiach. Em Atos capítulo 13, o apóstolo, em seu discurso, capítulo 13, do verso 36 ao 39, ele diz assim, Paulo, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, isso ele está falando sobre a ressurreição, foi posto junto a seus pais e viu a corrupção, ou seja, o seu corpo, o seu cadáver apodreceu, entrou em estado de putrefação e teve o fim que todos os mortais têm. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Eu falei até o verso 39. Então aqui, observem que Paulo toca em um ponto que é comum no entendimento judaico. É comum. A diferença é que nesses dias, diferente de tempos anteriores, em que, em alguns momentos históricos, em que o povo, vivendo uma reconciliação com Deus, entendia e vivia
o aspecto da justificação por estar vivendo uma vida piedosa junto a Deus. Né? Como nos dias de Josias, por exemplo, como ali nos primeiros anos do ministério de Samuel, é um outro exemplo. Mas em outras épocas, como nesses dias, eles entendiam que a justificação se dava por eles serem descendentes carnais de Abraão, serem da linhagem de Abraão, de Isaque, de Jacó, Israel. E a palavra de Deus diz, não é nada disso, vocês precisam entender. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar na Epístola aos Romanos, pela forma como Deus aborda Abraão, que a justificação é um ato espiritual. Não é uma identidade física, não é uma nacionalidade, não é através de uma religião praticada, de ritos a serem observados, como hoje voltam muitos a ter esse entendimento. Em Gálatas capítulo 2, vamos dar uma olhadinha nessas passagens, porque isso é importante. Depois eu vou dar livre curso a meu falar, mas eu quero antes fundamentar nessas passagens bíblicas para que você que frequenta de repente uma igreja e não teve acesso a essas informações, você possa entender, porque eu estou falando com larga experiência, até de um fato bem recente, que em seguida eu vou narrar para os amigos. Gálatas capítulo 2, verso 16, o apóstolo diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua HaMashiach. Temos também crido em Yeshua HaMashiach para sermos justificados pela fé do Mashiach, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ora, nós sabemos que a mesma referência que o santo apóstolo faz a obras da lei judaica, vale para qualquer outro conceito de obras. Ele é mais claro e mais aprofundado nisso, ali no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Em outros momentos eu já falei isso aqui, que os irmãos devem ter sempre em mente e estar pedindo a Deus que os oriente. Porque, irmãos, ainda hoje muita gente se converte, né? Essa coisa que chama-se de se converter, frequenta a igreja, frequenta lá um grupo que denominam de o grupo dos batizando, dependendo da denominação, catecúmenos, os novos convertidos, para em dado momento ser levado ao batismo nas águas, onde uma pessoa é mergulhada a um tanque d'água, e daqui a pouco ela já está sendo dada como um crente preparado para fazer a obra de Deus, quando, na verdade, essas pessoas sequer têm o preparo necessário para estar vivendo por si mesmo, com a sua vida fortalecida, robustecida na salvação e na fé do Yeshua. Eu e minha esposa conhecemos um jovem senhor. Ele era aqui de Campo Grande, agora mudou para outro bairro próximo. E ele teve um encontro com Deus através de um momento em que minha esposa passou por ele na rua e, sabendo que ele estava envolvido em algumas situações não muito seguras, Deus falou com minha esposa e deu a ela palavras que ela deveria dizer a ele.
E no momento que minha esposa estava nesse exato momento, por volta do meio-dia, numa esquina, conversando com ele, foi revelado a ambos, foi mostrado um grupo de 4 homens estrategicamente posicionados e armados para matá-lo. E ali ele conseguiu se desvencilhar. Ele não, Deus o libertou daquela situação. E ele foi para uma igreja aqui de Campo Grande e se batizou. E depois foi para o trabalho de evangelismo, participou de trabalho de libertação, tal. E se casou. Se casou e teve problemas no casamento, está em processo de divórcio. Aí eu tenho passado por ele na rua e tenho falado: e aí, rapaz, como é que está a situação? Ah, tô na luta. Eu falei: mas você está firme com Jesus? Ele: tô tentando. Eu falei: vai lá em casa. Há vários meses estou convidando ele para passar aqui em casa. Há coisa de 2 meses ele veio aqui nos visitar, trouxe sua filhinha. E sentamos ali no quintal, embaixo da mangueira, conversando. Era tardinha, já entrando a noite. E entrou a questão da vida com Deus. E ele falando das lutas dele, da dificuldade de se firmar, que ele está em um relacionamento, ele tem uma filhinha do primeiro casamento, agora está num relacionamento com uma outra pessoa, uma outra senhora, mas não se casou ainda, e a igreja, ele sente que a igreja discrimina ele, aquela coisa toda. Eu cheguei: mas eu quero saber de você, fulano, do seu coração. Como é que está a tua vida? Você tem lido a palavra? Você tem orado? Você tem ministrado a palavra para tua esposa, para tua filha? Né? Tratamos como esposa essa pessoa que está vivendo com ele e pretende-se que se casarão. E ele falou assim: eu tenho me sentido muito sem força porque eu estou desviado. Eu perguntei: o que é isso? O que é estar desviado? Ele falou assim: eu preciso voltar, né? Que eu corro o risco de o Senhor voltar ou de acontecer qualquer coisa. E eu falei: ele falou: irmão, que sabe como é que é, né? A gente precisa estar salvo. Eu falei: mas deixa eu te perguntar uma coisa, você não é salvo? Ele falou assim: não. Eu falei: fulano, deixa eu te perguntar uma coisa, você crê em Yeshua? Eu nem usei o nome Jesus, porque as pessoas ainda até... Você crê em Jesus? Creio. Quando você desceu às águas, você desceu porque você entendeu que você só poderia aceitar aquele ato, aquela ação, se você tinha certeza, se você tem certeza de que teus pecados foram pagos no sacrifício do Calvário? Claro que sim. Eu falei: então não estou entendendo. Não, mas eu preciso me reconciliar com a igreja. Então, nós entendemos assim, eu usei este exemplo, que é exatamente o exemplo de outras milhares de pessoas, que se encontrarem na situação que eu estou vivendo com minha esposa, as igrejas não querem uma pessoa que não dê dinheiro, ainda mais que está doente, isso não tem interesse, ou pelo menos no meu caso não é interessante. Como é que fica? As pessoas entendem que a salvação é a religião, que Yeshua, o grande rei, quando voltar nas nuvens dos céus, como ele mesmo profetizou e seus apóstolos, ele vai apontar para os anjos as igrejas com suas placas. Essa questão da pessoa não entender o plano de salvação, começando pela justificação,
que não é o primeiro ato, ele é um ato que vai atuar posterior à predestinação, que já aconteceu anteriormente e que o apóstolo lá no capítulo 8, no verso 30 em diante, principalmente no capítulo 9 da Epístola aos Romanos, vai estar trazendo à baila, colocando claramente que ele vai ali desnudando toda a falácia religiosa do judaísmo, que acreditava até na importância das suas vestes, da caixinha na mão direita, da caixinha entre os dois olhos, e nas fitinhas, e no talile, e nessas coisas todas. O apóstolo Paulo vai aprofundar para mostrar que a minha vida não pode depender, isso não estamos aqui discutindo a comunhão. A comunhão é bom, é importante, celebração de pessoas juntas, celebrando a ceia, testemunhando publicamente. Essa é a finalidade da ceia, da chamada Santa Ceia. Mas será que não há salvos na Coreia do Norte? Será que não há salvos na Rússia, na China? Nos países radicais muçulmanos? Claro que há. E há possibilidade das pessoas estarem andando de Bíblia na mão, estar indo para a igreja, estar testemunhando publicamente, fazerem-se conhecidos notoriamente que são discípulos de Yeshua HaMashiach, de Yeshua, o judeu, em um país muçulmano, é pedir para morrer. A justificação nos ensina que Deus nos escolhe e que Deus nos dá fé, e nós vamos estar lendo isso nas palavras da própria Bíblia Sagrada, né? Lemos em Atos 13, Gálatas 2. Então, nós temos aqui também em Filipenses, capítulo 2, eu esqueci de anotar aqui, mas tenho anotado ali, Filipenses 2:13. Então, nós temos que ter, irmãos, a nossa vida embasada nisso. Gálatas, Efésios, Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera. Então, a minha fé não foi algo que eu apresentei a Deus como que proveniente de mim mesmo, né? Eu tinha fé, eu tenho fé, por isso é que eu sou salvo. Deus me dá a salvação pela graça. Mas a fé, quem tem que desenvolver sou eu. Não, eu não tenho que desenvolver fé nenhuma. Eu terei a fé se eu for um eleito de Deus, se eu sou um justificado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2:4. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Mashiach. Abre parênteses, pela graça sois salvos. Fecha parênteses. E nos ressuscitou juntamente com o Mashiach, com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais no Mashiach, Yeshua, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco em Yeshua HaMashiach. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Do que Paulo está falando? Todo processo vem de Deus. A justificação
é um ato que Deus realiza na minha vida, realiza na sua vida, para te deixar inabalável contra qualquer investida de quem quer que seja humano ou seja espiritual, contra a tua mente. Lá no capítulo 6 de Efésios, ele vai nos aconselhar a nos vestir da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele vai falar sobre o capacete da salvação, sobre a espada do Espírito, que é a palavra, sobre a fé como escudo. Isso tudo vem no pacote da justificação. Pessoas que falam que tiveram experiências com Deus no setor do pentecostalismo foram batizadas no Espírito Santo, tiveram experiências maravilhosas, receberam um dom de línguas e daqui a pouco estão vagando atordoados, tontos, dizendo que perderam a salvação. Mas como se foram justificados? Irmãos, a doutrina da justificação, esse conceito, ele é tão forte, ele é tão poderoso, que nos dá uma força que faz com que até o diabo nos evite. O diabo evita crentes que têm conhecimento pleno e tomou posse da ideia e do ato da justificação de Deus sobre ele. Porque isso é uma coisa muito forte, isso é uma coisa muito importante. É isso que faz a gente entender por que Deus faz todas as coisas que faz com a sua comunidade, que chamam no cristianismo de igreja. A comunidade, ela é totalmente revestida, ela é, usando uma linguagem muito proferida recentemente, blindada totalmente contra toda a ação de Satanás. Vamos agora a um exemplo prático. E nesse capítulo até eu me lembro que os ímpios, os malignos que estão fabricando Bíblia com notinhas, dizem que esse texto não pertence, como aquele de João 5. Refiro-me ao texto de João, capítulo 8. Nós vamos estar lendo aqui só aquele acontecimento da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, ou seja, ela foi pega nua fazendo sexo com um homem casado, ou ela também casada, ou um ou outro. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Ponto. Tu, pois, que dizes? Uma pergunta, que bom, né? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Ela já chamou ele de Senhor. Nós sabemos
o que quer dizer quando uma pessoa se referia a alguém como Senhor. Ele disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Dentro do conceito de justificação, na hierarquia religiosa judaica desses dias, um homem apto para ser consultado como juiz, ou como professor, como mestre, como escriba, seria o termo correto ali, ou como um sacerdote, um saduceu, a respeito de um ponto da lei. No momento em que isso é feito, e se feito por autoridades pares, é dado a este homem o poder de juiz. Olha que coisa interessante. Vejam a importância da doutrina e do conceito da justificação. No verso 3 diz: e os escribas e fariseus não foram moradores, não foram vizinhos, lá o seu José, Yosef e Jacó e sua esposa pegaram e agarraram pelo braço. Não. Foram autoridades. E nós sabemos que Yeshua era reconhecido como uma autoridade em Israel. Por exemplo, lá no capítulo 3 desse evangelho, uma outra autoridade, Nicodemos, foi à noite ter com ele e falou: Rabi, sabemos que tu és de Deus, porque se tu não fosse de Deus, tu não fazia o que tu fazes, tu não falaria as coisas que tu consegue falar, ou seja, há poder nos teus atos e há poder nas tuas palavras. E nós sabemos, e ele se refere a Yeshua como Rabi. Então aqui nós temos um momento em que uma mulher é trazida até a presença do Senhor, quando ele está no templo ensinando, e ele tinha reconhecimento público de autoridade. E coloca-se a mulher diante dele, delegando-se assim, por assim dizer, a ele o direito de juiz e, portanto, de deliberar a vida ou a morte. E nós sabemos que a função maior do ministério de Yeshua era lá no Calvário justificar todos os eleitos com o sacrifício de si mesmo pelo derramamento do seu sangue. Mas como ele é aquele que vai estar lá e já está aqui presente nesse momento, mesmo antes de subir até o Calvário, de ser elevado às alturas na cruz, ele podia, como fez em tantos outros momentos, dentro da sinagoga, ele expulsou o demônio, curou a pessoa com a mão ressequida. Num dia de sábado, curou lá no poço de Betesda um homem todo doente, todo enfermo. Lá no capítulo 9, curou o cego de nascença, fez surgir naquele homem os órgãos visuais. O homem nasceu desprovido, não tinha como colocar um azeite, uma erva, e ver se tu vê melhor aí. Não. Ele estava assim justificando por antecipação o que ele faz desde o Calvário até os dias atuais. E entregaram na mão dele, como quem diz: agora a gente pega ele. Ele vai ter que matar essa mulher, e o pessoal vai ver que ele não é tão bonzinho assim, e assim a gente vai começar a minar ele. Mas não contavam com a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, na simplicidade, sem estardalhaço. Jesus não fez discurso, Jesus não citou lei, Jesus não fez nada. Ele até fez isso em outro momento, na questão das espigas, no dia de sábado. Ele compara com Davi lá no templo e fala, e desbancou. Aqui Jesus simplesmente se abaixou e com o seu dedo ficou rabiscando, não sabemos o quê. E aí, o senhor não vai falar nada? O senhor não vai fazer nada? O senhor é mestre? O senhor é um rabi? Ele se levantou,
e falou: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os que fizeram isso tinham conhecimento da Torá. Sabiam que a Torá estabeleceu única e exclusivamente para os sacerdotes, que eram homens santos aos olhos de Deus, eram homens sem pecados, e eles poderiam deferir a sentença de vida ou a sentença de morte. E Jesus usa esse argumento subentendido na cabeça deles e faz. Ela pecou? Tá bom. Que os puros comecem. Os sem pecado. Começa aí, o primeiro atira a primeira pedrada. E a consciência é terrível, né? Ela é implacável. Ela é implacável. O Senhor, o justo e justificador dos eleitos, justificou assim aquela mulher e salvou a vida dela. Está aqui um exemplo prático da doutrina da justificação. Porque se essa mulher é executada como eles queriam, ela teria morrido em maldição, porque a lei diz que maldito é todo aquele que for apedrejado e pendurado no madeiro. Aquele que por ferir a lei, fosse apedrejado, pendurado em madeiro, morria sob maldição, estava excluído da herança eterna. Assim, nós podemos ver por essas e por muitas outras passagens que a doutrina da justificação, irmão, te garante a segurança em Deus. Ela é a porta de entrada para a vida de tranquilidade como herdeiro de Deus. Pensando que iam dar os momentos fatais da vida daquela mulher, eles fizeram exatamente o contrário. Levaram ela para a salvação. Levaram ela para a transformação de vida, porque o Senhor disse para ela: vai, não faz mais isso não, endireita a tua vida. Jesus usou com ela o mesmo carinho paternal que usou com a mulher lá no poço de Samaria. Vai lá, chama teu marido. Eu não tenho marido. Ah, é verdade, tu tá terrível, hein? Já tá com o quinto homem e esse que tá contigo não é teu marido. Jesus veio para curar os enfermos. Ele não veio para dar o golpe de misericórdia na cabeça de quem já está ferido pelo pecado. E sendo assim, ele justifica aquela mulher. Não apenas desbaratando o conselho maligno, o conselho facínora daqueles homens que só queriam ver sangue. Ele espiritualmente encaminhou aquela mulher para o encontro com o Deus de Israel, levando-a à salvação. E como que nós hoje temos visto tanta gente com tanta dúvida? Pessoas que já estiveram na igreja, entenderam a mensagem. Você entendeu a mensagem de salvação? Você entendeu a mensagem do arrependimento? Você sentiu o arrependimento? Agora, tem essa questão, né, gente? Tem muitas pessoas que, porque está na multidão ali, está naquela coisa da oração, do clamor, do anseio de ver alguém, de ver o culto chegar a um dos seus objetivos, que é salvar a vida, mas na verdade não está se arrependendo. Não há o arrependimento. Lá nos anos de 1980, nós tivemos um caso lá na congregação, na igreja onde congregávamos, de um rapaz homossexual que, diante de todo aquele apelo que era muito pior naquela época do que hoje, muito emotismo, muita oração com choro, muito louvor, apelativo emotivamente, aquela coisa toda. E aquele rapaz estava doente, estava muito doente.
E antes dele entrar no processo mais crítico da sua enfermidade, do seu quadro de enfermidade, ele voltou à sua vida de homossexualidade. E eu não estava presente, eu soube por irmãos da mocidade que estavam lá. Falaram para ele com um semblante sereno, até sorridente, falou assim, não, gente, na verdade eu participei de tudo aquilo porque eu estava apenas atendendo aos apelos de vocês. Eu nunca mudei no meu coração, eu nunca senti nada, eu não creio em pecado, eu não sinto arrependimento, eu não acho que o que eu faça seja errado. Então nós temos que entender essas questões para saber como tratar as pessoas na comunidade de Deus. A palavra de Deus também fala isso. Os apóstolos também ensinam isso. Paulo dá conselhos a Timóteo, que era um apóstolo, ele era discípulo de Paulo. Paulo fala para ele, ó, Timóteo, cuidado, como tratar as viúvas. Ó, uma mulher nessas condições não considera viúva, não. Não é viúva, não. Ó, pessoas muito atiradas, muito ágeis, muito como é que é o termo? Muito ativas. Não vai impondo a mão na cabeça. Ou seja, não vai consagrando, não vai dando cargo. Há uma necessidade muito grande de se voltar aos fundamentos do Evangelho, às bases do Evangelho. E não querendo ser redundante, mas acabando em ser, eu falo aqui, quando faço esse tipo de preleção, de pregação, eu estou falando, eu espero estar falando a pessoas sérias, a pessoas que têm responsabilidade. Eu não estou todo dia aqui, não é porque eu sou preguiçoso, é porque eu não venho aqui para falar por falar. Irmãos, existe um projeto em andamento, está em estágio muito avançado, de completa e total desmoralização da Bíblia como escritura sagrada. Está acontecendo isso. Eu já disse isso outras vezes, mas quando eu penso que eu falei a coisa... Meu Deus, eu recentemente comprei uma tradução. Eu até falei aqui, eu usava a tradução trinitariana há 20 anos. E queria uma outra Bíblia. E recentemente comprei uma versão aí da King James. Gente, eu já disse isso naqueles vídeos que falei sobre tradução e versão e até em outros. Em Êxodo 14, em Êxodo 14, 25, Êxodo 14, não é 14, será que é Êxodo 4? Se eu for ali pegar, eu vou ter que me levantar. 4:25, 4:25. Moisés está voltando ao Egito, pegou sua família, Zípora, seus filhos, e Moisés não tinha circuncidado o primogênito dele. Então, diz que eles pararam numa estalagem e Deus desceu para matar Moisés. É o que está aqui, tá? E Deus ia matar Moisés. E Zípora catou uma pedra afiada rápido, provavelmente já tinha na estalagem, isso não era apanhada no chão assim, já tinha, essas pedras eram trabalhadas como faca. E circuncidou o menino. E diz assim o texto, verso 24 de Êxodo, capítulo 4. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Está falando de Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou aos pés de Moisés, e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Aí, dependendo da tradução, tem marido de sangue, sanguinário.
Olha só, a que ponto nós estamos? No hebraico, está pés, lançou nos pés de Moisés. Sabe como é que essa tradução coloca? E Zípora lançou o prepúcio do menino na genitália de Moisés, no pênis de Moisés. A palavra que está lá é pênis. A palavra que eles traduzem por genitália, no original hebraico, é pênis. E aqui, no original hebraico, verso 24, do português para o hebraico, às vezes o verso 23 vira 24, e assim vice-versa. Deixa eu ver se está no verso 25. Está no verso 25. Ela usou, aqui a palavra de Deus usa a palavra reger. Reger. Reger são pés. Pés. E essa tradução diz que Zípora jogou no pênis de Moisés. Se eu não me engano, o pênis é Zain, se eu não me engano é isso. É como a letra, é o nome da letra Zain, só que tem um Yod, com Dagesh. É 2 Yod, sendo que um Yod é duplo. Ele tem o Dagesh, para mostrar que ele é uma consoante, não uma vogal. Então, de Zain para Reger, que é uma segolada, então não é Reger, é Reger. Aí eu pergunto a vocês, gente, quem faz uma Bíblia, quem traduz um hebraico para um português, ainda que traduza pela Septuaginta, eu fiquei tão indignado com isso que a Bíblia me deu uma dor de cabeça para chegar aqui em casa. E eu li algumas passagens, Romanos 1, por exemplo, nela fica um espetáculo nessa tradução. Mas trocar pé por pênis, gente, pelo amor de Deus. Então, vejam o nível de gente que está fazendo Bíblia para colocar na internet para vender, nas lojas aí, no calçadão da vida, nas lojas da vida. Isso reflete, isso não é a causa das igrejas estar como estarem, das religiões estarem, denominações estarem como estão. Isso é o reflexo delas estarem como estão. Virou bagunça, faz de qualquer maneira que todo mundo vai comprar e ainda vai fazer elogio. Vai lá ver na internet. Se você consultar no YouTube, tem até alguma outra pessoa falando, ó, essa King James aqui é falsa, tá? Isso não é King James, não. Mas eu não me preocupo em saber se é falsa, porque usa tais e tais expressões, né? Mas não dá atenção ou adulterar um texto nesse nível, no momento que estamos vivendo, numa pressão tremenda para que a igreja seja obrigada a aceitar o casamento homoafetivo, a aceitar como membros, igual a todos os membros tradicionais, pessoas transgênicas. Isso é muito sério. Aí nos dias de hoje você pega uma pessoa que não sabe, você pergunta, ela me fala sobre a doutrina da justificação. Não vou nem falar da eleição, porque aí me chama de herege. Não, esse negócio de predestinação, isso é coisa de Satanás. Ainda chama a palavra de Deus, ainda blasfema. Eu creio que a blasfêmia não é levada em conta, porque é feito na ignorância, né? O pastor ensinou para ele, ou aquilo que chamam de pastor. Então,
É muito importante que nós voltemos nas comunidades. E se você não está congregando, mas tem capacidade, como eu fico feliz às vezes, feliz entre aspas, né? Passo aqui em frente ao açaí ali e vejo um rapaz de Bíblia na mão, agachado, com um morador de rua, lendo a palavra para ele, explicando, e com o dedo assim nas páginas, dando explicação. Eu não sei se o que está sendo feito está sendo... Mas como em certo momento o apóstolo Paulo diz, ainda que falem mal, o que importa é que esteja sendo pregado. Que isso não seja visto como regra. Porque a regra, o que importa para Deus, é que o evangelho do reino seja ensinado. E dependendo das adulterações que sejam feitas, no proselitismo, no evangelismo, na anunciação da palavra de Deus, você não gera filhos para o reino dos céus, você gera coisas malignas, monstros. Eu já digo há algum tempo que tem religiões aí gerando anomalias, gerando monstros, porque adulteram a palavra de Deus. O Espírito do Santo não está junto. Isso aqui não é sagrado só porque está escrito Bíblia, não. Tem que conter a santa, infalível palavra de Deus. Nós sabemos que os homens procuram mexer, nós já falamos sobre o levante da alta crítica literária, focando as escrituras sagradas. Mas se chegarem a começar a adulterar textos que alinhavam com perfeição, como se dá a salvação? Como se dá o encontro daquele que está morto em seus delitos e pecados com a fonte da vida, que é Yeshua? Aí que se complica, irmãos. Se complica. E eu queria começar falando, eu vou estar falando sobre outros aspectos, nesse momento, sobre a doutrina da justificação. Que nós somos justificados por Deus. Justificados por Deus. Em Romanos 8:30, e aqui nós caminhamos para o fim, vou começar do verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha só, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Aqui, ó. E aos que justificou, a estes também glorificou. A obra completa é de Deus. É Ele quem começa, é Ele quem chega no... Se você está morto, homem de Deus, como é que tu vai... eu vou exercer a minha fé, eu vou exercer meu livre-arbítrio. Pessoas que não sabem nem o significado de arbítrio. Olha só, eu quero pedir aos irmãos que os irmãos estejam intercedendo pela obra de Deus. Eu sei que isso é uma coisa falada por todo mundo, em todo lugar. Precisamos orar para que as comunidades chamadas igrejas, as comunidades que são verdadeiramente obra de Deus, tenham pessoas preocupadas, não com o valor do contra-cheque da pessoa que está chegando, que estejam não preocupados com a capacitação intelectual, a formação escolar da pessoa que está chegando, mas que foquem no ensino das verdades
basilares do Evangelho do Reino de Deus. A doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina do pecado original, a doutrina da predestinação. O homem tem que ser equipado como um soldado é equipado para lutar sozinho no fronte. É o que o apóstolo diz lá no capítulo 6 de Efésios. Ele fala de um homem todo revestido de proteção, com armas de ataque, com armas de defesa. Ele fala de couraça da justiça, escudo da fé, espada da palavra, capacete da salvação. Olha a importância, a justificação está intrinsecamente relacionada com a doutrina da salvação. E quando há qualquer fraqueza no entendimento disso, como no entendimento da justificação, o diabo consegue bagunçar com a vida da pessoa. Porque a pessoa não tem um pleno, um amplo conhecimento. E fica de sangue de Jesus tem poder para cá, sangue de Jesus tem poder para lá. Quando vê que sangue de Jesus tem poder não está resolvendo, ela fica desnorteada, se afasta da comunhão, procura até religiões malignas, seitas. Por quê? Porque não houve um cuidadoso e demorado trabalho de ensinamento, de estruturação. Começando por examinar o coração dessa pessoa, se há verdadeiramente arrependimento. Tem muita gente entrando para as igrejas aí, irmãos, porque quer conseguir um casamento, quer conseguir um bom emprego. Se perguntar, você está arrependido? Ela pergunta assim, do quê? Você está arrependido? Arrependido do quê? É a resposta. Porque a pessoa chega na igreja e daqui a pouco já está sendo tratada como alguém que está apto para andar com suas próprias pernas, espiritualmente falando. E não é assim. Então, que nós possamos ter amor ao nosso Rei, ao nosso Senhor, e ensinar a verdade do Evangelho. O auditório é pouco, irmãos, é pouco. Esse senhor com quem eu falei ficou de voltar aqui para estudar um pouco comigo. Nunca mais apareceu. Isso já vai fazer 3 meses. E acredito eu, sabe por causa de que eu falei para ele? Eu falei assim, olha, não existe perda de salvação. Se você foi salvo, você é salvo. Se você não é salvo, você nunca foi salvo. Precisa começar tudo de novo do zero. Começando por saber se você entendeu que você é um pecador, morto em seus delitos e pecados, e precisa confessar a Yeshua o teu arrependimento. A questão é, há arrependimento? Ele baixou a cabeça, ficou olhando para o chão, não respondia mais nem sim nem não. Em parte eu entendo, e sofro isso há 30 anos, né? Há 30 anos que eu vejo isso, e cada vez pior, né? Cada vez pior. Porque não são muitos que estão interessados em trabalhar com uma pessoa para prepará-la, para levá-la a uma vida como Paulo fazia, fez com Timóteo, fez com Tito e com tantos outros. E outros, além de Paulo, a gente costuma falar muito de Paulo, mas provavelmente era assim também a vida de Apolo. Era assim a vida de Pedro, era assim a vida de João. Homens justificados e que sabiam que precisavam trazer pessoas e colocá-las na mesma posição em que eles estavam. Isso dá trabalho. Hoje, então, irmãos, que você ouve, a pessoa fala assim, eu ficar ouvindo esse cara chato. Aí na igreja ali o pastor já pega a gente, já
No segundo mês já sou parte do Ministério de Louvor. Eu faço parte do Ministério de Coreografia. Eu acho mó barato isso. Eu sinto vontade de pegar um gato morto, dar uma surra no pastor até o gato miar. Ministério de Coreografia. Tá bom. Fazer o quê? Mas eu deixo aqui a minha mensagem, a minha palavra. Se você é líder, presta atenção nas coisas que eu e outras pessoas, como o pastor Paulo Júnior, também é um homem sério, pastor Granconato, Marcos Granconato, pessoas sérias, pessoas que não estão preocupadas com multidões. E tem muitos outros aí, muitos outros João Ninguém como eu, sabe? Que vou continuar sendo João Ninguém, que eu não estou preocupado com... Eu gostaria de audiência maior para mim me sentir mais, alcançando mais ouvidos, né? Alcançando mais pessoas. Mas para ficar famoso, né? Para ter seguidores, negativo. Grana, deixa eu aqui, tá bom, durinho como eu tô mesmo. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos não deixem a sua vida devocional no seu lar. Ore com sua esposa, ore com seu marido, ore com seus filhos, ore com teu irmão, leiam a Bíblia juntos, leiam juntos. E quando surgir palavra, minha esposa hoje chegou para mim de novo e falou assim: amor, eu estou aprendendo tanta coisa lendo a Bíblia com você. Eu falei: nós que estamos. A gente faz o nosso culto todo dia de manhã aqui. A gente levanta, faz o de jejum primeiro, quando não tem nenhum objetivo de consagração particular, né? De fazer jejum. Eu faço o de jejum, depois que a gente toma o café, porque ela tem que tomar os remédios dela. E então a gente pega a Bíblia, pega o celular. O celular é uma bênção nessa hora, né? Que a gente pega o hino do cantor cristão ou da harpa cristã ali, que nunca conseguiu cantar porque não conhece, bota lá e é uma maravilha, é uma maravilha. Façam isso, intercedam pelo povo de Deus, intercedam pelos eleitos que estão cada vez mais longe da luz, porque a luz está se afastando deles. A luz tinha que se expandir para junto, para as regiões em trevas, porque lá, nessas regiões em trevas, estão os eleitos de Deus que precisam ser alcançados, né? E nós fomos chamados para isso, para ser luz no mundo, para sermos sal na terra. Que a graça do Senhor Yeshua HaMashiach seja sobre todos. Um bom fim de semana.